graça e a paz de nosso Senhor esteja com todos vocês. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui uma pequena explicação de um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e a partir do versículo 15. Então, é um episódio onde Jesus pergunta para os seus discípulos quem que as pessoas acham que eu sou. Aí eles falam, olha, alguns acham que você é Elias, que é algum profeta. E aí, então, depois de Jesus ouvir as respostas, ali ele pergunta, e vocês? Quem acham que eu sou? E Pedro, então, faz uma afirmação dizendo o seguinte, eu acho que tu és o Cristo ungido, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouve essa afirmação de Pedro, Jesus imediatamente responde a Pedro, Pedro, não foi homem nenhum que te revelou isto, mas sim o próprio Espírito Santo que revelou isto a você. E eu também quero te dizer que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Veja que o que nós mais ouvimos quando se lê este versículo é que em Pedro foi fundada o cristianismo. É que a partir de Pedro foi fundado o cristianismo. E não é bem por aí as coisas. Nós temos um exemplo clássico onde a Igreja Católica afirma que Pedro foi o primeiro Papa. E quando eu leio este versículo, eu não consigo compreender desta forma. Por quê? Porque o que Jesus está falando, a afirmação que Jesus diz a Pedro, que sobre esta pedra seria edificada a igreja, não seria sobre Pedro, mas sim sobre esta afirmação da qual ele estava citando sobre Jesus. Então, diante da afirmação que Pedro se refere, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, sobre este fundamento seria edificada a igreja do Senhor. Mais adiante, na segunda epístola, melhor, na primeira epístola que Pedro escreve, no capítulo 2, versículo 5, ele se refere a Jesus sendo a pedra angular. E veja que naquela época a pedra angular era a pedra principal que dava sustentação ao edifício. Ela era sem aquela pedra, o edifício poderia se desmoronar. Então era a pedra que dava o fundamento, que dava a sustentação. E assim, então, Pedro, na sua epístola, ele vai escrever, depois ele sendo apóstolo, ele vai escrever dizendo o seguinte, que Jesus é esta pedra que dá a fundamentação. Isto se referindo, se recordando daquilo que ele já tinha dito, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ungido do Senhor. Então, Jesus disse que a igreja seria, sim, edificada diante desta afirmação. Mais adiante, Pedro escreve dizendo que todo aquele que não reconhece Jesus como Filho de Deus, este é o anticristo, e há muitos anticristos no meio de nós. Então, pela doutrina cristã, pela doutrina da nossa fé, toda a fundamentação, o fundamento, a edificação, ela é dada por Jesus. A partir, então, de crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é ungido, Ele é o Messias, Ele é aquele que pagou pelos nossos pecados, comprando toda a nossa briga com o inferno e pagando e nos resgatando, nos tirando do inferno. Então, a nossa crença, a doutrina cristã, ela perpassa na crença de que Jesus é o Filho de Deus. Todo aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus e veio em carne, este é o anticristo, este é aquele que não crê
Este é aquele que rejeita a graça salvadora de nosso Senhor, do nosso Salvador. E que se nós cremos neste poder, desta graça que nos salvou, então Jesus conclui no versículo 18 dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Igreja esta que não é templo feito por mãos humanas, mas é a habitação do Espírito Santo. Ou seja, eu e você, o Espírito Santo habita na minha vida, habita na sua vida. Então, todo aquele que crê não será condenado, mas terá a vida eterna. Que o Senhor possa abençoar a você e a sua casa, em nome de Jesus.